Neste vídeo vamos falar do VAL, o valor atual líquido. Vamos ver como é que o mesmo se pode calcular através do Excel. Mas antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O VAL é um critério utilizado na avaliação de projetos de investimento. Como é que se calcula o VAL, o valor atual líquido? Através de uma fórmula em que vamos comparar o nosso investimento inicial com os cash flows que vão ser gerados ao longo do tempo pelo mesmo. Mas como na matéria financeira nós temos de comparar capitais equivalentes, os cash flows que são gerados ao longo dos anos pelo projeto, eles vão ter de ser atualizados ao momento do investimento. E por isso estes vários cash flows vão ser atualizados através de uma taxa de desconto, uma taxa de atualização, essa taxa que no curso nós consideramos como taxa de atualização o chamado custo médio ponderado do capital da empresa, que é dado através de uma fórmula que é trabalhada na formação de finanças empresariais e gestão financeira. Neste caso que vou aqui mostrar, nós vamos assumir já uma taxa de atualização já determinada. Vamos aplicar esta fórmula para o cálculo do VAL. O VAL, ele permite comparar o investimento inicial com os cash flows que são produzidos ao longo do tempo, atualizados ao momento do investimento. E se daqui considerarmos um valor superior a zero, um VAL positivo, isto significa que o projeto permite recuperar o capital investido. Ou seja, o somatório dos cash flows atualizados é superior ao investimento inicial, o que é francamente positivo para considerarmos que a decisão é aceitar o projeto. Com VAL superior a zero, aceitar o projeto. Se o VAL for rigorosamente igual a zero, aqui o projeto ele permite recuperar o capital investido, remunera os capitais investidos à taxa pretendida, mas não gera qualquer excedente. Porque neste contexto, em que o VAL é igual a zero, significa que o somatório dos vários cash flows do cash flows que vão sendo calculados ao longo da vida do projeto, atualizados, são rigorosamente iguais ao montante do investimento, pelo que o VAL é efetivamente zero. Não houve a geração de qualquer tipo de excedente. E até podemos considerar que uma pequena alteração na taxa de atualização, um pequeno engano na estimativa dos cash flows, poderão mesmo levar a que o projeto deixe de ser viável. Já se o VAL é negativo, isto significa que o valor do investimento inicial é superior ao somatório dos cash flows gerados ao longo do tempo e atualizados. Pelo que, neste contexto, o projeto não permite recuperar o capital investido e remunerar os capitais investidos à taxa pretendida, e o projeto não é economicamente viável. A decisão, neste caso, em que o VAL é inferior a zero, passa por rejeitar o projeto. É uma ferramenta de decisão de grande utilidade, mas sozinha não permite tomar decisões sobre projetos viáveis alternativos em situações de racionamento de capital, bem como quando se tratem de optar entre projetos com vidas úteis diferentes. E é por isso que nós, ao longo da formação,
damos várias outras ferramentas na avaliação de projetos que de forma combinada nos vão permitir chegar a determinadas conclusões. Mas o objeto deste vídeo é efetivamente o cálculo do VAL e muito concretamente a partir do Excel. O VAL ele também pode ser designado pelo valor presente líquido ou, na terminologia anglo-saxónica, o NPV, o Net Present Value. E a fórmula é aquela que eu acabei de dar, aqui numa organização um bocadinho diferente, mas no fundo estamos a comparar o investimento inicial com o somatório dos fluxos de caixa que vão sendo gerados ao longo do tempo de vida do projeto, sempre atualizados com a taxa de atualização, aqui identificada por I. Valor presente líquido é a mesma coisa que valor atual líquido. Temos aqui um exemplo de um projeto de investimento em que vamos pressupor uma taxa de atualização de 10%, já dada, e este projeto, a partir das demonstrações financeiras ou da demonstração dos resultados previsional, este projeto ao longo dos anos, ao longo de 5 anos, ele produziu e valores obtidos da demonstração dos resultados previsional, um EBIT, ou seja, um lucro antes de juros e de impostos, o chamado Earnings Before Interests and Taxes, que é aferida, é obtida a partir da demonstração dos resultados previsional, que tem de ser elaborada no projeto de investimento, menos 39.281 no primeiro ano, negativo, ou seja, gastos superiores aos rendimentos obtidos, mas depois positivo no segundo ano, 91.429, francamente mais positivo ao terceiro ano, com 221.346, 337.020 ao quarto ano e ao quinto ano 435.342. Foi determinado o imposto, através também espelhado na demonstração dos resultados previsional. No primeiro ano não há valor calculado porque estamos perante um valor inicialmente negativo em termos de EBIT, mas depois temos o imposto ao longo dos restantes anos e a diferença entre o EBIT e o imposto forma-se o primeiro nível de lucro operacional. Podemos denominá-lo pelo NOPAT, que é uma terminologia anglo-saxónica, terminologia essa que nos apresenta o significado conforme eu coloco nos manuais, os termos utilizados em inglês e o que eles significam em português. O NOPAT é o Net Operating Profit After Tax, o que significa um lucro operacional líquido, um lucro operacional deduzido do imposto, negativo no primeiro ano, mas depois vai sendo mais positivo, evoluindo ao longo dos períodos do projeto. Este projeto, através da demonstração dos resultados previsionais, apontei aqui as depreciações, são feitas com base na linha reta, cotas constantes, 84.833 ao longo dos períodos do projeto, dos 5 períodos, e a diferença entre o resultado e as depreciações forma-se o chamado cash flow de exploração, também o denominado EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations, ou seja, o resultado antes
dos juros, dos impostos, das depreciações e das amortizações. 45.552 ao primeiro ano, 161.915 ao segundo, 245.309 ao terceiro, 325.839 ao quarto e 349.623 ao quinto ano. Depois temos a formação do cash flow de investimento. A partir do investimento em fundo de maneio, são acréscimos em fundo de maneio que foram também calculados em mapa auxiliar, e são estes os valores ao longo dos 5 anos, e o investimento inicial em capital fixo, que é de 480 mil, ao ano de início, ao ano zero, temos aqui um CAPEX de 480 mil, é evidentemente considerado como valor negativo para depois fazermos o cálculo do VAL. Este é o cash flow do investimento, ou seja, a soma das verbas constantes em investimento em fundo de maneio, variações em fundo de maneio, e o investimento em capital fixo. Ao primeiro ano apenas temos CAPEX de menos 480 mil, depois vamos tendo os valores correspondentes aos acréscimos em fundo de maneio que foram calculados em mapa auxiliar. Este projeto de investimento prevê um valor residual de 247.435 que fará parte do cash flow de investimento, somando aqui ao investimento em fundo de maneio ou aos acréscimos em fundo de maneio, o que prefaz 236.885, este valor deduzido dos acréscimos em fundo de maneio. Ao somarmos o EBITDA do projeto ou o seu cash flow de exploração ao cash flow de investimento, temos o denominado cash flow líquido. E, portanto, vamos subtrair, porque todo o cash flow de investimento ele é negativo, vamos obter, por diferença, os respectivos valores. Claro que no primeiro ano temos logo ali menos 480 mil, depois temos 6.062, 148.057, 209.343, 300.426, 586.627. Portanto, é uma soma algébrica, considerando o cash flow de exploração mais o cash flow de investimento. E, no fundo, estes valores positivos do EBITDA a subtrair ao cash flow de investimento negativo, mas positivo no último ano, estes são os valores de referência que foram obtidos. É o denominado cash flow líquido. E é a partir do cash flow líquido que nós vamos proceder ao cálculo do VAL. Ou seja, o nosso ponto de partida são os 480 mil euros, e agora é meramente a aplicação da fórmula do VAL, em que temos como ponto de partida o investimento inicial de 480 mil euros, o qual vamos subtrair e somar os cash flows líquidos que são obtidos ao longo do tempo. No primeiro ano, o cash flow é negativo, portanto ele vem com sinal menos, e todos os cash flows eles têm de ser atualizados. Estando a considerar uma taxa de 10%, ou seja, eu terei de fazer 1 mais a taxa elevado a menos 1 no primeiro ano. 1 mais a taxa é 1.1, elevado a menos 1. E faço a atualização do primeiro cash flow líquido. Depois a atualização do segundo cash flow líquido, do terceiro, do quarto e do quinto. E temos a comparação do investimento com a formação dos 5 cash flows ao longo do tempo do investimento. Isto dá positivo 363.483, ou seja, gerou-se um cash flow atualizado
ao longo dos 5 anos superior ao investimento, pelo que este projeto é viável. Mas como é que nós faríamos estas contas? Por exemplo, utilizando o Excel. Bom, eu já coloquei aqui na folha de Excel os valores que me interessam trabalhar aqui, o investimento inicial de 480 mil euros e os cash flows líquidos que são obtidos ao longo dos 5 anos. Temos aqui 3 taxas diferentes. A nossa taxa que eu utilizei no exercício era de 10%, mas eu vou também fazer um cálculo para 20% e para 30% para ver as alterações que são formadas no VAL pela alteração da taxa. Vamos começar por 10%. A taxa de 10%. Uma taxa de 10%. Para calcular o VAL, com utilização do Excel, eu vou-me colocar na célula onde pretendo que o VAL seja calculado, onde pretendo apresentar o VAL, o valor atual líquido, e como se trata de uma fórmula, eu começo por colocar o sinal igual. E tudo o que vem aqui no Excel vem também aqui nas fórmulas. A fórmula vai ser reproduzida aqui nesta linha. Seguidamente, eu vou fixar o valor do investimento inicial. Porque ele, como vem negativo, vimos na fórmula que o investimento ele vem negativo, este é, digamos que, o primeiro elemento que nós colocamos aqui no Excel. Vamos considerar o investimento inicial que está na célula, cuja coluna é G e cuja linha é 9. E, portanto, a linha 9, estando na coluna G, trata-se de G9, está fixado o valor de menos 480 mil euros. Este valor ele vai ser adicionado mais ao aquilo a que nós vamos considerar aqui pelo VAL. O VAL, que tem já uma fórmula preparada no Excel, eu vou clicar. Começo por, segundo a indicação, considerar qual a taxa que vou utilizar e vou aqui indicar que a taxa está na coluna E, na linha 3, e coloco ponto e vírgula e seguidamente vou selecionar os vários cash flows líquidos ao longo dos 5 anos que não estão atualizados, mas que eu os quero atualizar à taxa 10%. Faço então a seleção das células e termino a fórmula fechando o parênteses. E vejam que a fórmula está aqui toda reproduzida em cima. Comparar a célula G9, que corresponde a menos 480 mil euros, o investimento inicial, com a atualização dos capitais à taxa referenciada na célula E10, 10%, selecionando os cash flows que estão entre H9 até L9. E, fazendo a tecla Enter, temos o cálculo do cash flow de 363.483, exatamente conforme nos tinha dado 363.483. Mas vamos calcular o mesmo VAL se utilizássemos uma taxa de 20%. Se a nossa taxa fosse 20%, e não esquecer que esta taxa é a chamada Weighted Average Cost of Capital, que é o custo médio ponderado do capital, que na formação eu ensino a calcular esta mesma taxa. E considerando então a nova taxa de 20%, a fórmula é exatamente a mesma, a única coisa que vai mudar é a taxa. Começamos por introduzir uma fórmula fixando o valor do investimento, que está em G9, mais o valor que queremos calcular para o VAL, só que agora o VAL vai ser calculado na base de 20%, selecionando os capitais, os cash flows líquidos que foram
obtidos, e para uma taxa de 20%, o VAL diminui para 119.487. Permanece positivo, ou seja, ainda seria um projeto viável, mas quando analisamos a nossa fórmula de base, os cash flows produzidos ao longo do tempo, comparados com o investimento inicial, temos aqui um valor bastante menor relativamente à taxa de 10%. E estamos a ver que à medida que aumenta a nossa taxa de desconto ou taxa de atualização, ou o custo médio do capital, nós vamos diminuindo o valor do VAL. E vamos calcular, num terceiro, para uma taxa de 30%. Para uma taxa de 30%, abrindo a fórmula, concentrando o valor do investimento inicial e somando o VAL, considerando uma taxa de 30%, e ao selecionarmos toda a linha de capitais que vão ser atualizados, passamos então a ter um VAL negativo de 38.627. Ou seja, na base de uma taxa de 30%, este projeto não é viável. Ou seja, eu verifico que entre 20% a 30% haverá aqui uma taxa que vai igualar o VAL a zero. Essa taxa que iguala o VAL a zero, ou seja, a partir da qual o VAL é zero, é a taxa interna de rentabilidade do projeto, a denominada TIR. Pelo que com um VAL negativo, este projeto não seria de aceitar. Com 10%, com 20%, o VAL é positivo. Obviamente que, tendo uma taxa menor, o VAL é ainda mais positivo, o projeto tem ainda mais interesse. Muito obrigado por assistirem a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.